Ontem nós tivemos uma notícia sobre a tentativa de abertura de uma CPI para investigar o padre Júlio Lancelotti. Para quem não conhece, o padre Júlio tem um trabalho muito constante, muito presente, diário, de cuidados com pessoas em situação de rua. Em 2021, por exemplo, ele quebrou a marretadas blocos de paralelepípedos instalados em viadutos que estavam lá para impedir que pessoas em situação de rua se instalassem naquele local para poder dormir e descansar. É uma cidade hostil, não é uma cidade para todos, nem uma cidade acolhedora. No momento de pandemia, no momento que a cidade tem um aumento vertiginoso da população de rua, ao invés de usarmos pedras para construir casas, usamos pedras para construir obstáculos e impedir que essas pessoas tenham onde ficar. Não é bom que eles fiquem embaixo do viaduto, é bom que eles tenham casa para morar, mas o que a prefeitura faz é pôr pedra para afastar as pessoas e hostilizar. Inclusive, isso virou uma lei, que recebe o nome Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe a chamada aporofobia. Que é isso? É o medo e rejeição aos pobres. Na sua atuação, o padre Júlio Lancelotti critica profundamente a estrutura hostil, a estrutura contra a vida que se estabelece nas cidades, especialmente São Paulo, onde ele trabalha, onde ele atua. E ao questionar a razão da pobreza, ele revela a incompetência dos governos para cuidar dessas pessoas. Então, é como nós falamos aqui no início desse vídeo, na frase que lemos. A frase de Dom Helder Câmara, que diz, vamos ler de novo, quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Não dá para fugir dessa questão política. A política está inserida em tudo que fazemos, em tudo que somos. Mas eu não quero abordar essa temática nesse vídeo. Fica para uma outra ocasião. O meu tema aqui nesse vídeo é tentar entender por que cristãos, supostamente cristãos, seguidores de Jesus, se irritam profundamente com práticas como as do padre Lancelotti, de cuidar de pessoas em situações de emergência, pessoas pobres, pessoas necessitadas. Ou seja, o que leva esses supostos cristãos a criticarem o trabalho do padre Júlio com tanta ira, com tanto rancor e com tanta raiva? Quero apresentar aqui 4 razões que podem justificar, ou pelo menos explicar, essa forma de agir, essa forma de ser em relação a essas questões. É claro que o que eu vou falar aqui, gente, não pode ser generalizado, mesmo porque é óbvio que existem igrejas, existem também pessoas que são muito comprometidas com a lógica do Evangelho e, nesse sentido, concordariam e concordam com o padre Júlio nas suas ações e as reproduzem também em suas próprias comunidades de fé. Mas, sim, há um grupo de cristãos, ou supostos cristãos, que por razões políticas, ideológicas ou mesmo teológicas, acaba rejeitando esse tipo de postura, que entende que isso de alguma maneira iria macular a própria fé e a própria declaração doutrinária. Então eu vou falar aqui de forma muito breve sobre 4 razões que talvez possam explicar esse ódio. Vamos a elas. Em primeiro lugar, os evangélicos são dualistas na sua fé e por isso não conseguem enxergar as implicações da fé na vida concreta e cotidiana. Isso é fruto de um processo que vem de longo tempo, desde o século II depois de Cristo, especialmente século IV depois de Cristo, quando Santo Agostinho cristianiza Platão, digamos assim, e todo o dualismo antropológico e cosmológico do platonismo foi inserido no cristianismo e foi adotado por ele. Isso nos leva, até hoje, a afirmar, por exemplo, valores e ideias relativas ao céu como se fossem superiores às da terra. Então o discurso é mais ou menos esse. O importante é salvar a alma de alguém, e nem tanto o corpo dessa pessoa. Então, salvando a alma de alguém, essa pessoa estará no céu, e isso é o que importa. Agora, se a pessoa vive hoje no inferno aqui na terra, não é a nossa preocupação, porque a nossa preocupação é salvar almas. Esse dualismo antropológico, cosmológico, esse dualismo de missão, ele é profundamente prejudicial à própria fé e à própria igreja. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe o seguinte: o Evangelho não divide o ser humano em partes. Ao contrário, ele considera o ser humano como um ser integrado. E nesse sentido, a salvação que Jesus propõe é também integradora. Ela não é dualista, ela não tem preocupações em salvar almas. Jesus não quer salvar almas, ele quer salvar vidas. Vidas que são, obviamente, enxergadas de forma plena, de forma integral. Por isso, quando Jesus olha, por exemplo, para as pessoas em situação de rua, ele não as vê como um campo de almas a serem recolhidas, mas as enxerga como seres humanos, como crianças, como jovens,
como homens, mulheres, idosos. Aliás, é o que o padre Júlio Lancelotti faz. Ele enxerga essas pessoas como pessoas. E por isso, porque elas são pessoas, nelas existe dignidade humana, é por isso que ele cuida dessas pessoas. Uma das argumentações que essa CPI está apresentando, e eu não sei nem se vai sair do papel, mas enfim, essa CPI está dizendo que o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, ao dar alimento a essas pessoas, a dar produtos de higiene para essas pessoas nas ruas, as mantém num círculo vicioso sem fim e elas nunca sairiam dali. Bom, é óbvio que as coisas não são assim. Aliás, o padre Júlio Lancelotti diz basicamente o seguinte: as pessoas estão famintas, as pessoas estão sedentas, elas precisam de auxílio, de ajuda. E nesse sentido, deixar de ajudá-las é deixar de exercer a misericórdia que é própria do ministério de Jesus. Quando nós alimentamos as pessoas, a pessoa que está alimentada, ela vai ter menos disponibilidade e menos efeito da droga. Agora, porque a pessoa é dependente química, a gente deve matá-la de fome? A gente deve deixar a pessoa, porque ela é dependente química, morrer de fome? Isso nem na lei de guerra. Até o prisioneiro de guerra tem que ser alimentado. Você não pode matar os prisioneiros de guerra de fome, de sede. Você não pode simplesmente, por ódio à drogadição, à dependência química, matar os dependentes químicos de fome. Então, alimentá-los é muitas vezes o instrumento que nós temos de nos aproximar dessas pessoas. É mostrar um mínimo interesse humano por essas pessoas. Quem está disposto e quer levar a quando está 34 graus, 35 graus de temperatura, água para essas pessoas? Para aliviar o sofrimento de quem tem uma vida destroçada, uma vida emocional destroçada, que não tem paz para refletir e ainda vai ficar atormentada pela sede e pela fome. Segunda razão que eu penso que pode explicar esse ódio todo em relação a essas práticas de ação social. Os evangélicos interpretam Jesus de forma igualmente dualista, retirando qualquer elemento político da sua vida e ministério. Ou seja, Jesus é visto não como um galileu, um nazareno, alguém que viveu na Palestina no primeiro século, com as suas dores, crises e problemas sociais, políticos e econômicos. Não, Jesus é visto como uma espécie de fantasma, uma espécie de espírito etéreo que vagava pelas ruas da Palestina, conduzindo as almas das pessoas para o céu. Como se a pregação de Jesus fosse destituída de qualquer outro elemento que não apenas a afirmação da ida para o céu. Ora, não é assim. Jesus, na verdade, ele não prega a igreja, a gente sabe disso, ele prega o reino de Deus. E o reino de Deus, como Jesus o anuncia, é um reino que traz pão para quem tem fome, traz água para quem tem sede, um reino que está trazendo justiça para as pessoas. Esse é o reino de Deus que Jesus anuncia. Portanto, tirar esse elemento político da vida de Jesus do seu ministério é, na verdade, não ler os evangelhos e não perceber quem Jesus foi de fato. Se Jesus não fosse um ser político também, e o político aqui eu digo não política partidária, mas sim política como participação na polis, na cidadania. Ou seja, ele percebe o mundo à sua volta. Ou seja, se Jesus fosse um mero fantasma, digamos assim, na sua mensagem, dificilmente o Império Romano iria se preocupar em crucificar uma pessoa assim. Vamos lembrar aqui, a cruz é uma pena romana dedicada a gente considerada terrorista em potencial. Jesus, então, foi considerado, aos olhos do Império, como uma ameaça política. Isso está claro nos evangelhos. A morte de Jesus ilustra isso. Mas não só a morte de Jesus, a vida de Jesus está plena de embates sociais, políticos e econômicos, além de religiosos. É preciso ler Jesus também com uma leitura integradora. É preciso perceber que na mensagem de Jesus, sim, há elementos políticos. Por quê? Porque a Palestina da época de Jesus não tinha uma divisão entre religião e política. As coisas estavam entranhadas, relacionadas. O Império Romano de igual forma, não é um Império Romano que divide política e religião, não. As coisas estão entrelaçadas. Nesse sentido, se Jesus de fato assumiu a identidade de um nazareno naquele tempo, então realmente tudo que está vinculado a essa identidade, ele também assumiu para si. Então, separar Jesus da sua mensagem política ou pensar numa leitura evangelizadora sem considerar que essa evangelização também implica em pensar questões políticas hoje,
Ora, fazer isso é não levar a sério o próprio Jesus. Terceira razão, os evangélicos amam as doutrinas, enquanto elas permanecem abstratas, sem relação com a vida. E aqui eu acho que há um vínculo muito interessante que pode fazer com outro texto bíblico lá de Lucas 4. Em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, Jesus entra numa sinagoga em Nazaré. E lá ele lê o livro do profeta Isaías, que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor." E aí Jesus fecha o rolo do livro do profeta Isaías, se assenta e diz: "Hoje essa escritura se cumpriu em vossos ouvidos." Então, para todos os efeitos, Jesus está dizendo o seguinte: toda aquela expectativa que o profeta Isaías havia apresentado em relação ao Messias, que sobre ele estaria o Espírito do Senhor, toda essa expectativa se cumpre agora em Jesus, que está ali diante deles. Essa é a afirmação que ele faz. E isso, num primeiro momento, gera admiração em quem está escutando Jesus. Eles ficam admirados e pensam: mas esse não é o filho do carpinteiro, a gente conhece a família. Como é que ele pode dizer uma coisa dessas? Mas a princípio aqui há um maravilhamento. E não há ódio ou ira contra Jesus por uma razão simples. As palavras ali permaneceram abstratas na mente daquelas pessoas. Só que aí, gente, Jesus dá exemplos concretos do que significa o cumprimento daquela profecia. Que o ano aceitável do Senhor, para Lucas, é o anúncio da graça para todos e todas, não apenas para os judeus, mas também para os estrangeiros. E os judeus da sinagoga não queriam isso, porque na leitura deles, Deus era judeu, Deus era para o judaísmo, os outros povos que se explodam. Então essa mensagem que Jesus fala não causa espanto neles, porque na verdade eles não levaram a sério essas questões. Eles não perceberam que essas palavras traziam implicações concretas para a existência. E o que Jesus faz logo depois? Ele simplifica as implicações desse texto. Ele diz: olha, em Israel, no tempo lá da fome, havia muitas viúvas, mas a nenhuma delas o profeta foi enviado, a não ser a uma viúva de Sidom, ou seja, uma estrangeira. E também tinha muitos leprosos, mas nenhum deles foi purificado em Israel, a não ser Naamã, que é sírio. Percebam, ouvintes judeus, que a graça de Deus alcança já estrangeiros, inclusive na sua história. Então essa é a implicação desse texto. Só que o que acontece logo em consequência, quando eles percebem essas implicações, diz o texto que eles se enchem de ira assassina, e desejam expulsar Jesus e matar Jesus jogando do alto do monte. Isso é um sintoma que revela uma doença da alma. Uma doença que ama as doutrinas, adora as doutrinas, defende as doutrinas, enquanto elas permanecerem abstratas, enquanto elas não tiverem implicações concretas. Porque quando se concretiza a doutrina na vida, aí isso gera ira contra Jesus, contra aquele que está ali atualizando essa escritura e a encarnando na sua própria existência. E junto com isso, gente, está a nossa quarta razão que tenta explicar esse ódio todo. Os evangélicos perderam de vista o que é mais importante: a misericórdia e a compaixão. Nos evangelhos, Jesus diz isso quase todos os momentos. Quando ele cura a gente no sábado, por exemplo, que era uma coisa contrária à lei de Moisés, ele vai dizer com toda clareza: olha, a lei foi feita para o ser humano e não o ser humano para a lei. Ou seja, a lei é bênção para o ser humano, é um instrumento de bênção, de uma coisa boa, não uma coisa ruim. Em outro momento, os discípulos estão com fome e aí começam a colher espigas de trigo e comê-las, e era sábado o dia que faziam isso, e os fariseus, escribas, vendo aquilo, começam a reclamar com Jesus que eles estão fazendo coisas que não podia fazer no sábado. E Jesus tem que mais uma vez dizer o seguinte: olha, o que é mais importante, a doutrina ou a vida? E talvez o texto que mais revela isso é o texto em que Jesus está exatamente comendo junto com pecadores publicanos, está partilhando a mesa. A gente sabe que partilhar a mesa no Oriente é fazer aliança. E então, diante daquele fato de que Jesus está ali partilhando a sua mesa, a sua própria vida, com gente que aos olhos da religião era considerada pecadora, era considerada não humana, pois bem, o fato de Jesus estar ali com eles
atrai contra Jesus uma ira dos fariseus. Vão perguntar aos discípulos o seguinte: por que o vosso mestre está comendo com publicanos e pecadores? Que tipo de mestre é esse? Que tipo de Messias é esse que faz esse tipo de coisa? Que se junta com pessoas que não são pessoas, diriam lá os religiosos. E aí Jesus olha para essas pessoas e diz o seguinte: aprendam o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifícios. E aí, em outra passagem, onde a mesma fala se repete em outro evangelho, ele diz: se vocês tivessem compreendido isso, vocês não teriam sacrificado gente inocente. Perder de vista a misericórdia e a compaixão nos torna gente desumana. E gente desumana só sabe praticar crueldade, só sabe olhar para o outro como uma coisa que impede o avanço, uma coisa que atrapalha, uma coisa que não deveria estar lá, então a gente tem que destruí-la. É assim que muita gente pensa, e muita gente religiosa pensa, por exemplo, sobre moradores de rua. Afinal de contas, não são pessoas, porque eles poderiam se esforçar para chegar a um nível melhor. Eles não querem trabalhar, eles não querem nada. E isso não é verdade. Falta-nos, talvez, um olhar repleto de compaixão e misericórdia. Nós temos que olhar para essas pessoas com duas visões. Por isso nós temos dois olhos. Um que seja racional, que seja mais o científico, metodológico, técnico, mas nós não podemos perder o olhar da compaixão. Nós não podemos perder a empatia. Nós não podemos imaginar que nós não possamos ter alguém da nossa família ou alguns de nós encontram pessoas das mais diferentes profissões e dos diferentes níveis sociais. Então, a gente não pode perder a sensibilidade, não pode perder o dom da compaixão diante do sofrimento daqueles que às vezes até nem vão saber responder a um tratamento ou alguma outra coisa. Mas isso não torna lícito matá-lo de fome. Vale lembrar aqui que, falando de salvação, falando de soteriologia, o critério soteriológico, o critério de salvação que Jesus apresenta nos evangelhos não é doutrinário. O critério soteriológico que Jesus apresenta é a compaixão e a misericórdia que dá pão a quem tem fome, que dá água a quem tem sede, que visita os presos nas prisões e não os considera como gente perdida, que olha para as pessoas com dignidade, que veste os nus e acolhe os estrangeiros. Esse é o critério soteriológico que Jesus apresenta, está lá nos evangelhos, com toda clareza. Então, quando a gente encontra alguém como o Padre Júlio que faz essas coisas, o nosso papel como discípulo de Jesus é apoiá-lo. É, evidentemente, se colocar também junto, arregaçar as mangas e trabalhar junto com ele, para que essas pessoas que estão nas ruas, por exemplo, tenham melhores condições de vida, tenham dignidade. Isso dá trabalho? É claro que dá, não é fácil de ser feito, mas é necessário. E é a nossa chamada, a nossa vocação como discípulos e discípulas de Jesus. Qualquer outra coisa, gente, é bobagem, é conversa para boi dormir, é desculpa teológica para ficar de braços cruzados, afirmando as doutrinas tidas como corretas e se esquecendo do que é mais importante, que é exatamente esse olhar cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Nesse início de ano, estamos aqui em janeiro, ainda é tempo de projetar ações para o ano, que uma das nossas ações seja exatamente essa: pedir a Deus que nos dê um olhar cheio de compaixão e misericórdia, e fazer com que essa palavra de Deus não fique apenas abstrata na nossa mente, mas ela se concretize nos nossos braços, nas nossas pernas, na nossa voz. Provérbios diz: abre a boca em favor do mudo. Esse é o nosso chamado também. Então, nesse sentido, essa é a vocação do Evangelho para todos nós nesse início de 2024. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e a gente se encontra aqui em breve em outro vídeo. Abraços e até lá.